Programa Simples Assim. Você certamente já viu e até já compartilhou, né? Os muitos memes que estão rodando aí pelas redes sociais sobre o café, o preço do café. Começamos falando sobre a dificuldade de comprar o tão gostoso cafezinho nosso de cada dia, e hoje a gente já tá falando até de outros assuntos que estão envolvendo o café, como o cafeike, e a gente vai chegar lá. Hoje a gente está tentando driblar aí os custos do supermercado, porque os preços dos alimentos realmente estão proibitivos. E a gente não fala só de café, não. A gente fala de leite, de carne, de ovos. Olha quantos alimentos estão mais caros no bolso do trabalhador, que começa a ficar sem saída, não é verdade? Pois bem, e aí estão surgindo muitos alimentos que são como o café, que a gente vai chegar lá, mas, por exemplo, à base de café, ou com sabor de café, ou tipo café, e não se aplica só ao café. Temos o leite em pó, creme de leite, leite condensado, tem também o iogurte, o requeijão, que agora leva amido, né? Já tem algum tempo que está levando amido, e são várias as formulações em que a indústria tenta fazer a coisa mais em conta, mais palatável ao bolso do trabalhador. O que isso pode representar na dieta do brasileiro? Esse tipo de mudança de formulação ou esses dribles que fazem. Ah, tem também um ovo de Páscoa sabor chocolate ao leite. Então, tudo isso tem no mercado e muitos outros produtos que a gente até nem sabe. Se você sabe, coloca aí nos comentários qual foi o que você se deparou e que se encontrou. E aí, quando a gente fala de alimentação, de nutrologia, de saúde, enfim, a gente sempre leva o assunto para o professor Dr. Durval Ribas Filho, que é o presidente da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Está aqui com a gente de novo. Gratidão, doutor Durval, por sempre nos atender. Somos muito felizes em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Gislaine. Muito obrigado a todos que nos assistem, nos acompanham. Eu acho assim que esse tema praticamente ele veio à tona em função do que a gente percebeu do aumento dos valores muito significativos dos produtos alimentícios nos supermercados, né? Essa que é uma verdade, né? E com isso, a indústria, de alguma forma, tenta fazer com que um produto fique mais barato, e para ficar mais barato, e que a gente agora está chamando de alimentos fake, né? Que são produtos que, na verdade, imitam os originais, né? É uma imitação que tem, portanto, ingredientes diferentes, formulações diferentes, mas com o objetivo básico da redução do custo, não é mesmo, Gislaine? Exato, doutor. Vamos falar de café, que está na pauta aí, está na crista da onda. Eu vi até uma pessoa foi numa padaria em São Paulo, colocou um monte de xícaras de café com as muitas diferentes formulações e tentando explicar. E aí uma especialista em produção de café da universidade lá, a USP, em São Paulo, dizia que o café, aquele que a gente estava acostumado a ter em casa, no tempo dos nossos avós, era o grãozinho, porque o café é um fruto, né? O grãozinho, torradinho, moído, coado, beleza. Hoje a gente sabe que algumas marcas consideram tolerável ter um tiquinho de casca, um tiquinho de palha. Mas o que a gente viu aí, que estão falando, chamando até de café fake, doutor, eles contêm alta concentração de cascas, de folhas e até tipo uma polpa do café que agrega para dar o saborzinho e o cheiro do café. Que tipo de prejuízo podemos ter quando a gente toma, ao invés do café, as cascas, as folhas, os galhos e um tiquinho da polpa? Primeiro, é importante lembrar que o café ele é um alimento muito interessante para o nosso organismo. Ele é um antioxidante, ele tem uma atividade antioxidativa, ele reduz, inclusive, a chance de desenvolvimento de diabetes. 3 a 5 xícaras por dia pode reduzir em até 24% a chance de diabetes.
E ele contém os chamados ácidos clorogênicos, que são substâncias antioxidantes. São substâncias que nos protegem, que protegem as células com relação a, entre aspas, ferrugem celular. Então, o café, de certa forma, ele é um alimento que todos nós deveríamos e podemos ingerir, mas na sua forma, evidentemente, nutricionalmente adequada, da maneira como deve ser produzido e oferecido à população. Dessa outra forma, todo esse outro aspecto, que seria antioxidante, evidentemente cai por terra, porque ele pode ter palhas e pode ter alguns resíduos que, na verdade, não têm ácidos clorogênicos, que, na verdade, não têm essas substâncias antioxidantes. Portanto, não deixa de ser mesmo um café, né, que é o que eles estão chamando. É um café que não tem absolutamente nenhuma validade em termos de antioxidação, de proteção cardiovascular, inclusive, para o nosso organismo. E eu vi também, doutor Val, algumas pessoas postaram vídeos nas redes sociais usando a borra do café. Coou o café, tomou, o café é café. Guardou aquele filtro com a borra e fez café de novo, coando de novo o mesmo pó. Isso não dá um efeito lá muito nutritivo. Não, Gislaine. E foi bom você ter feito essa colocação, porque isso me lembra também o pastel que a gente muitas vezes, que é uma delícia na feira, mas é sempre bom observar que quando aquele óleo está já um pouco preto ou tem alguma coloração mais escura, é porque ele está oxidado. E oxidação é ferrugem. Então, a partir do momento que eu estou tomando um café e eu estou reutilizando o pó, certamente aquele pó já está oxidado. E ao invés de eu ter os benefícios do café, eu vou ter os malefícios. Isso, em tese, até pode provocar efeitos deletérios para a nossa saúde, em virtude justamente de que não é um alimento com saudabilidade que você está ingerindo, muito pelo contrário, é um alimento que seria oxidado, não é mesmo? Então, eu acho importante que a gente possa comentar isso, né, Gislaine, a todo o público aí que está nos ouvindo, nos assistindo, porque essas informações nutricionais são orientações que é importante que a gente possa passar para que as pessoas fiquem atentas à possibilidade de estar sendo enganadas no que se refere ao conteúdo nutricional desses produtos. Bom, vamos a outro alimento também muito importante na nossa dieta, que é o leite, que a gente ingere, às vezes, no café da manhã, ou numa receita, enfim, especialmente crianças, idosos que gostam de leite. E a gente encontra hoje no mercado o leite em pó integral, que tem um custo muito elevado, e ele tem um outro leite em pó, outras marcas, que se olharmos atentamente aos rótulos, e eu acredito que essa seja outra dica que a gente não costuma fazer, até por conta da correria, ele contém compostos lácteos. E aí tem soro, tem um leite transformado, ou não lembro exatamente se é esse o termo, mas é um composto com um montão de outras coisas que não apenas o leite. Então, isso está no leite em pó, a gente encontra isso no leite condensado. Quem tem como costume ir ao supermercado comprar leite condensado ou creme de leite, notou que no rótulo não está mais escrito, só das marcas mais caras. Das que são mais em conta, está escrito assim, doutor, mistura láctea ou composto lácteo, alguma coisa nesse sentido. E aí eles colocam leite, soro, etc. E aí esses alimentos, como também o requeijão, contém amido e até a manteiga ou a gordura vegetal na sua composição. Outro estrago na alimentação, doutor, isso também é perigoso? Não, com certeza, né? Porque existe, lógico, o leite tradicional, ele é um alimento completo, né? Ele é uma proteína de alto valor biológico,
E ele tem carboidratos, ele tem proteína e tem gorduras, além de outros minerais, etc. Então, não por acaso, o leite, né, desde a criancinha, desde a infância, ele é um alimento considerado completo, né? Agora, quando você faz esse tipo de mistura, quer dizer, existe a mistura láctea condensada, você substitui o leite condensado você coloca óleos vegetais, né? Ou a bebida láctea, né, como você comentou, né, que é um iogurte tradicional, e aí você põe soro do leite, coloca espessantes, enfim. Essas modificações, elas, de certa forma, não trazem os benefícios que normalmente o leite tradicional tem, com certeza. Então, você muitas vezes está ingerindo uma quantidade maior de óleo, né, óleo vegetal, óleo de soja, misturado, achando que é o leite. Né, ou eles colocam também alguns espessantes, alguns edulcorantes, né, que na verdade são artificiais, tá certo? Mais amido, mais gordura vegetal no lugar do creme de leite. Isso tudo, como nós comentamos, é para fazer com que esses produtos fiquem mais baratos. Então, eu acho fundamental, e acho que esse programa tem essa função, de alertar a população para ver o rótulo. A rotulagem nutricional, ela é a base. E hoje, todos nós sabemos que todos os produtos são obrigados a colocar lá na sua rotulagem nutricional quais são os componentes. Porque, caso contrário, quantas e quantas vezes a população, de certa forma, é enganada, achando que está comprando um produto que tem um alto valor nutricional, quando, na verdade, é exatamente o contrário, né? Eu vou até falar sobre um chocolate, por exemplo, que muitas vezes, ao invés de colocar o cacau, a manteiga de cacau, né, se coloca gordura hidrogenada. Então, a gordura hidrogenada, ela tem um efeito, de certa forma, maléfico para o nosso organismo, porque ela reduz o HDL, que é o colesterol bom, e aumenta o LDL, que é o colesterol ruim. Então, de repente, você está ingerindo um produto alimentício que você acha que está lhe fazendo bem, quando, na verdade, está lhe fazendo mal. Então, é fundamental, no caso do chocolate, ver a rotulagem, quanto por cento tem de cacau, acima, inclusive, de 60%, 65% é o ideal. Mas, pelo menos, que tenha mais de 50% de cacau, porque o cacau, que está presente no chocolate, ele também é antioxidante, ele também nos protege para o não desenvolvimento de doenças cardiometabólicas e cardiovasculares. Então, eu acho importante, né, Gislane, que a gente tenha essa orientação àqueles que estão nos assistindo, não é? Exatamente, doutor. E a gente também tem essa observação, ela vale para todo e qualquer alimento, porque a gente não tem esse costume de olhar. E é muito comum, eu já tinha visto que quando você fala, por exemplo, em alimento, vai comprar bacalhau. Bacalhau peixe tipo bacalhau. Porque eles dizem que o bacalhau é igual o champanhe, né? A bebida champanhe é aquela que é feita lá na cidade de Champagne, na França. E os outros são vinho gaseificados, vai. O bacalhau verdadeiro é de uma determinada região. E existem outros tipos de peixe que se assemelham, e que depois eles são processados para se parecerem com o bacalhau que a gente compra na Páscoa, só na Páscoa, porque é muito caro. Agora, também tem a questão, doutor Durval, do tipo que hoje precisa constar do rótulo, não é só lá atrás, mas na frente também. Quando a gente vai comprar algum tipo de alimento, tem que estar escrito lá, alimento, tipo, tal coisa. O tipo tem que estar grande e nós, consumidores, atentarmos que o tipo quer dizer que aquilo ali não é original. Por exemplo, a linguiça calabresa. A linguiça calabresa original, ela só tem carne suína, só tem a carne de porco. E a linguiça tipo calabresa tem carne de frango, mix blend, não sei o que, de outras carnes. Ou seja, a gente não sabe nem o que é que está comendo ali, não é verdade? Muito boa colocação, né? Esse nome tipo,
ele, infelizmente, nos leva a um produto alimentício que não tem qualidade, né? Você faz um É mix, feito. né? É fake. Você faz um mix, não é mesmo? Eu acho importante essa sua colocação. E isso mostra a importância de nós sempre estarmos atentos à rotulagem, não é? Hoje, inclusive, você vê, mais recentemente foi aprovada uma lei necessidade de você colocar produto que tem mais açúcar, mais sódio. Você observa que tem uma lupinha que está escrito ali, né? Isso é importante. Quer Isso. dizer, mais sódio, opa, pressão arterial alta, eu vou evitar esse produto. Mais açúcar, opa, eu tenho Magra. pré-diabetes, diabetes, eu vou evitar esse açúcar, né, esse produto, tá certo? Então, eu acho importante, Certo. né, sempre a gente observar essa rotulagem, porque é ali que está exatamente mostrando o que aquele produto tem. Por isso mesmo que a informação nutricional, ela está muito, muito ligada, e deveria, na verdade, à educação nutricional. Então, se nós, desde a infância, desde a escola, adolescente, tivéssemos informação nutricional, o que significa carboidratos, proteínas, gorduras, sódio, cálcio, etc., nós estaríamos, de certa forma, procurando, vendo, achando o produto nutricional adequado. E iríamos identificar os fakes, né? De uma forma até muito simples, né? Porque a partir do Exato. momento que, de alguma forma, você desconfia daquele produto, mas você tendo algum conhecimento na área nutricional, nas ciências nutricionais, é lógico que você irá identificar e não vai comprar aquele produto que nós sabemos que, de certa forma, vai causar algum efeito deletério, quer seja para você e quer seja para a sua família, não é mesmo? Doutor Duval, mas se a gente for pensar também, hoje, como a gente procura a tal da praticidade, a gente compra muita coisa produzida, muito alimento pronto. A gente pode chamar de toda e qualquer comida que eu comprei pronta, embalada no mercado, de ultraprocessada ou tem diferenciação? Não. Eu acho que esse é um termo equivocado, né? Hoje se fala muito em ultraprocessado. Até hoje não se sabe exatamente qual seria a definição correta do ultraprocessado. Alguns compêndios, eles mostram que o ultraprocessado ele teria 5 ou mais ingredientes industrializados, não é? E porque eu acho importante a gente até comentar sobre isso, porque hoje é muito comum, às vezes, né, já falamos essa frase aqui anteriormente, a versão do fato científico ser mais forte que o fato científico, né? A ABRAM, por exemplo, a Associação Brasileira de Nutrologia, ela fez um estudo recente com mais de 150 trabalhos científicos sobre o leite e mostrou que o leite ele não é inflamatório, o leite de caixinha é muito bem-vindo, pode ser tomado, não tem problemas e ele é um produto industrializado. Mas eu não posso falar que ele é ultraprocessado. Os produtos industrializados, eles vieram também para nos ajudar. Lógico que o problema é quando existe muitos edulcorantes, muitos produtos artificiais. Isso, logicamente, não faz bem para ninguém, né? Muito sódio, muito açúcar refinado, muito colesterol, muita gordura saturada. Então, eu acho importante que as pessoas entendam que os produtos industrializados, eles foram feitos e desenvolvidos pela indústria alimentícia no sentido de nos trazer um conforto maior. E certamente isso pode nos ajudar no que se refere à saudabilidade. Agora, os ultraprocessados, que são muito, muito industrializados, o problema está na ingesta excessiva. Eu canso de dar um exemplo que eu estou no campo de futebol às 3 horas da tarde, eu pego uma latinha de um refrigerante e pego um chips e vou comer aquele chips 3 horas da tarde, sol a pino, eu não vou ter quadro de diarreia,
eu não vou ter intoxicação alimentar. Mas se eu estiver na praia e eu passo aquele ambulante, eu falo, opa, sanduíche natural, eu quero comer um sanduíche natural. Aquele sanduíche certamente poderá provocar um quadro de diarreia, porque ele tem na sua composição, principalmente maionese, etc. E com aquele sol a pino, certamente as bactérias se proliferam e vão causar intoxicação alimentar. Então, eu acho importante a gente separar muitas vezes aí o joio do trigo, mas principalmente pensar na quantidade, não é? Tudo faz mal se for ingerido em grande quantidade. Quando eu vou comer fast food, aliás, a média de se comer fast food no Brasil, pela família brasileira, não passa de 2 vezes por mês. Então, se eu for no fast food, a média, e eu todos os dias ingerir o fast food, vai me fazer mal. Mas se eu for e eventualmente, certamente isso não vai trazer nenhuma consequência maléfica. Eu acho que está sempre, o segredo aí está na quantidade, né? E na frequência, não é verdade, Gislaine? Está no equilíbrio, como tudo na nossa Equilíbrio. vida, não é, doutor Duval? Tem que ter equilíbrio. Muito, já que não dá para voltar a fazer tudo em casa, né? Sou do tempo que minha avó fazia queijo em casa, que matava porco, fazia linguiça em casa. Então, hoje mudou, não é mais assim, mas a gente tem que saber escolher. Correto. O mundo mudou, né? E a gente tem que ir se adaptando, né? Mas uma coisa é certa, as grandes indústrias alimentícias, elas fazem pesquisas muito fortes, muito robustas, trabalhos científicos publicados em revistas de alto nível científico para mostrar, demonstrar a importância desse ou daquele alimento. Então, a gente tem que entender também que há uma parceria técnico-científica da indústria alimentícia com as sociedades médicas para o desenvolvimento de produtos alimentícios que possam nos trazer mais e mais saudabilidade, não é? Acho importante, porque senão, de repente, a gente vai achar que a indústria alimentícia é um vilão, quando, na verdade, ela nos traz muitos e muitos benefícios para a nossa saudabilidade. Temos que estar sempre atentos e fazer a nossa parte. Doutor Duval, foi um prazer de novo ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, como sempre, a você, aqueles que estão aí nos assistindo, nos seguindo. Muito obrigado a todos vocês.